Olá, sejam bem-vindos ao Cenáculo, o canal que vai debater grandes obras e grandes ideias. Todos os sábados, a partir das 8 da manhã, estaremos com um novo programa de literatura, cinema ou humanidades em geral. Nesse nosso programa de hoje, vamos falar especificamente do livro A Morte em Veneza e Tônio Krieger, de Thomas Mann. Queremos também lembrar que nós estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no nosso site. Aliás, no nosso site temos a nossa seção Apoia-se, onde você pode se inscrever por uma quantia específica, bastante módica que nós temos, para que você possa interagir conosco a partir da plataforma do Discord. E nossos livros sempre estão disponíveis no link do nosso vídeo aqui no YouTube, ou se você está nos ouvindo pelas plataformas, sempre no nosso YouTube temos o link onde você pode acessar e comprar os nossos livros, sempre com um valor especial. Bom, hoje então vamos falar sobre esse escritor, um destacado escritor alemão. Nosso escritor, como eu tinha dito na nosso último encontro, sábado passado, Thomas Mann. Tu queres começar falando sobre Thomas Mann? Hoje o Miguel vai se emocionar aqui. Hoje vou me emocionar falando sobre Thomas Mann, meu escritor favorito. Então, queres fazer alguma consideração primeiro sobre as diferenças entre Morte em Veneza, Tônio Krieger? Começamos por onde? Por Morte em Veneza ou por Tônio Krieger? Fazemos cronologicamente ou na ordem do livro? Eu acho que pode ser cronologicamente. Isso é importante falar, que Tônio Krieger foi escrito em 1903. Então, relativamente no início da carreira literária de Thomas Mann. Thomas Mann nasceu em 1875, na cidade de Lübeck, uma cidade da Liga Hanseática, no norte da Alemanha. E Tônio Krieger é na verdade, eu imagino que Tônio Krieger seja, sem dúvida, vamos dizer assim, a sua obra mais autobiográfica. Temos nessas duas novelas, tanto Tônio Krieger quanto Morte em Veneza, muitos elementos biográficos assim, da vida de Thomas Mann que ele colocou dentro dessas duas novelas, mas Tônio Krieger me parece aquela em que ele se desnuda mais aos seus leitores, mostrando grande parte da sua vida. É importante lembrar, ou melhor, para quem não sabe muito sobre a vida de Thomas Mann, que vários elementos ali da novela são bastante autobiográficos. Thomas Mann, durante a adolescência, teve um amigo ao qual ele foi, segundo seus biógrafos, ele sustentou uma paixão por esse amigo, chamado Armin Martens. E esse sujeito, Armin Martens, acaba sendo uma espécie de figura ao qual ele vai construir o personagem Hans Hansen, que vai ser o principal personagem do primeiro capítulo da novela. Depois, as questões sobre a sua própria sexualidade que ele coloca também foram questões que Thomas Mann colocou em xeque durante boa parte da vida. E a gente vê que essas duas obras elas tratam muito da questão da sexualidade, que foi algo bastante já debatido sobre a biografia de Thomas Mann. Outra coisa que foi autobiográfica e que ele expôs na história foi essa quase prisão que ele teve na sua cidade natal, que depois de um certo tempo vivendo fora, logo depois da dissolução da família, a dissolução familiar que aqui aparece, ou seja, da família do senador, né, Krieger, que depois da morte desse patriarca da família, a família se dissolve, a mãe acaba vendendo todos os bens e acaba vivendo uma vida mais desregrada, mais solta, dedicada às artes. Isso também foi bastante biográfico de Thomas Mann. Afinal de contas, o pai dele era um senador alemão, ou seja, um sujeito de bastante importância, tanto no mundo político quanto no mundo econômico. Afinal de contas, a família Mann era dona de um dos maiores negócios conglomerados de exportação de cereais no norte da Alemanha.
Depois, com a dissolução da família, óbvio que dos seus filhos, 2 se tornaram escritores, Thomas Mann e seu irmão Heinrich. Quando os 2, que eram os considerados naturalmente os responsáveis por dar prosseguimento aos negócios da família, tornam-se escritores, acaba se deixando isso de lado, a família acaba vendendo a empresa, a mansão dos Mann acaba sendo vendida e então Mann acaba vivendo pela Alemanha, em uma grande parte da sua vida vive na Itália junto com o irmão, e numa volta à sua cidade de Lübeck ele não é reconhecido e é questionado por autoridades policiais e quase acaba sendo preso. Outra parte que também é autobiográfica, né, é essa viagem que ele faz à Dinamarca, ainda na sua juventude, bem como essa paixão que ele tinha pela imagem do mar. Uma das cenas, eu acredito que mais destaquem isso dentro da própria biografia do Thomas Mann, é aquele momento do Dr. Fausto em que Adrian Leverkühn faz uma sinfonia, se eu não me engano, ou é uma obra musical ali dentro que se chama Fosforescência Marítima, alguma coisa assim, onde ele faz toda uma composição musical tentando retratar todas as maravilhas subaquáticas. Mas, então, sobre Tônio Krieger, o que tu achaste? E um ponto importante biográfico e que é relevante aqui de comentar, que o Miguel esqueceu, é que o Thomas Mann era filho de brasileira. Sim. E o Tônio Krieger, ao que tudo indica, também, ou pelo menos ele não chega a dizer, né, mas ele diz: fui batizado com o nome de um irmão de minha mãe que se chama Antônio, pois como você sabe, minha mãe veio lá de baixo. Então, isso é uma coisa bastante relevante, assim, alguns estudos já foram feitos sobre essa importância da miscigenação dentro da obra do Thomas Mann. E a gente vê que as 2 mães aqui na história, a mãe dos 2 protagonistas, tanto do Tônio Krieger quanto do Aschenbach, mostram que tem sangues mais não europeus. Né? Aschenbach não deixa muito claro isso, mas diz que a família tinha, como a mãe acabou se juntando com veio de uma família de orquestra, né? O avô era condutor de uma orquestra. A família ela veio de outras regiões que não eram assim do norte da Alemanha, da Silésia, como era o Aschenbach. Júlia da Silva Brunn, a sua mãe, era uma brasileira, mas com descendência alemã, pelo sobrenome Bruns, e que depois, quando volta para a Alemanha, conhece o senador Mann e acaba se casando com ele, e então é mãe tanto de Heinrich quanto de Thomas. E a mãe também tinha pendia para o lado artístico, né? Enquanto que o pai era um homem dado muito aos negócios, a mãe gostava muito dessa vida cultural intensa, e depois da morte então do marido ela acaba se soltando mais nos círculos culturais alemães. E isso também se mostra um pouco junto com a história de uma das personagens de Dr. Fausto. Ali aparece que também se aproxima muito da figura materna e também da figura das 2 irmãs que Thomas Mann teve. Uma delas até no Dr. Fausto acaba se suicidando, do mesmo modo como uma irmã de Thomas Mann morre. Então essa personagem da mãe se mostra também bastante presente como uma das características autobiográficas de Tônio Krieger. Nesse primeiro capítulo de Tônio Krieger, então, a gente centra as suas atenções nessa relação que Tônio, esse garoto que não é destacado na escola, tem com um amigo, esse Hans Hansen, que é completamente diferente. Enquanto que um é moreno, ensimesmado, vive uma vida de contemplação artística, lendo Schiller, pensando como os personagens de Dom Carlos agiriam. O outro é um sujeito que gosta de cavalos, é boa vida, é querido pelos amigos, tira boas notas, é querido pelos professores,
ter uma vida atlética. Então a gente vê aqui uma dualidade que parece que vai permear por boa parte da obra de Thomas Mann, que é a dualidade entre o viver, né, e o estudar, o viver para a arte e o viver para a vida. Então essa dualidade do artista aqui se mostra bastante presente, tanto em Antônio Krieger também quanto no Morte em Veneza, que depois a gente vai analisar. Eu não sei se eu posso adiantar, ou se eu não posso adiantar, mas a impressão que eu fico, que eu fiquei quando li é a seguinte, pode discordar daí se não concordar, mas me parece que na Montanha Mágica, desculpe, no Morte em Veneza, isso fica bem mais delineado, assim, né? Fica bem mais... Eu acho que essa simbologia que ele quer fazer fica muito mais evidente no Morte em Veneza, como uma dualidade entre esses dois polos, esse conflito. Quando eu li o Tônio Krieger, a impressão que eu tinha... não era propriamente desse conflito, era mais de uma visão, assim, que também pode se usar para interpretação do Morte em Veneza, mas aqui isso se sobrepôs, assim, a mim como um pouco daquela visão, que não é uma coisa mais excludente da outra, mas aquela visão platônica do amor como aquilo que te falta, né, que tu ama aquilo que tu não tem e, portanto, te complementa. Então, nesse sentido, no Tônio Krieger eu senti muito isso, pelo menos nas primeiras páginas, assim, essa coisa dele, a todo momento que ele ia falar de uma das pessoas que ele gostava, ele sempre ressaltava aquilo que aquela pessoa tinha de diferente dele. E isso sempre me jogou assim nesse sentido, como se fosse para uma complementação. Tônio Krieger me parece uma obra que ela não é tão potente em significados, em símbolos, em relações com demais temas do que Morte em Veneza. Durante a produção do Tônio Krieger, Thomas Mann afirma que ele teve muita dificuldade no desenvolvimento da questão. Não nesses capítulos que são mais autobiográficos, como o primeiro, o segundo, mas principalmente aqueles capítulos em que ele conversa com a sua amiga, a russa, a Lizaveta, né? Esses momentos em que ele vai conversar com a Lizaveta e há reflexões mais densas que ele vai fazendo sobre a questão do papel do artista, isso daqui deu um certo trabalho para Thomas Mann. Importante lembrar que aqui Thomas Mann ele está com 28 anos de idade, é um escritor relativamente jovem, mas que já havia produzido algo muito potente, que havia sido a história, praticamente uma boa parte dessa história também autobiográfica, que é a história da sua família, que ele acaba transpondo para um romance à Cleve, né? Que é os Buddenbrook, que eles escreve durante 5 anos, dos 20 e poucos até os 25 anos, ele escreve os Buddenbrook e termina o livro em 1901. Então esse daqui é a primeira obra assim mais potente que ele vai tentar empreender depois da escrita desse grande romance, um romance massivo que nem os Buddenbrook, né? E me parece que realmente essas questões que ele vai colocar são bem desenvolvidas. Eu gosto bastante da novela. Foi a primeira coisa que eu li de Thomas Mann foi Tônio Krieger, e eu acho que foi uma boa introdução ao mundo manniano, mas acredito que ele consegue trabalhar melhor também essas questões da dualidade, dos anseios do artista e dos anseios da pessoa em contemplação ao amor, às coisas a beleza e aos anseios que são comuns a todo ser humano. Eu acho que isso consegue ser desenvolvido melhor, de uma forma mais potente, até tanto na questão da forma quanto do próprio conteúdo, em Morte em Veneza. Mais bem acabado, né? Mais bem acabado, exatamente. Agora, uma coisa que ele dá um pitaco no Tônio Krieger, quando o Tônio tá conversando com a amiga russa, o que já dá pelo menos uma certa visão daquilo que o Mann acreditava, pelo menos, é quando, depois de fazer toda aquela divagação sobre arte, etc., tudo que ele achava, a menina responde pra ele: você é um burguês perdido em descaminhos, Tônio Krieger, um burguês desencaminhado. E daí ele diz: muito obrigado, agora posso ir tranquilamente para casa, estou liquidado. Quer dizer, essa visão
da arte como um objeto superior, né? E do fato de ser um burguês com uma espécie de degeneração, com uma espécie de alguma coisa que não fechasse bem. Já foi feito alguns estudos assim sobre Thomas Mann e fazendo uma associação a esse processo da degeneração, né? A gente está no início do século XX na Alemanha, ou seja, as questões de eugenia eram muito colocadas em voga no debate público alemão. E isso a gente vai ver essa degeneração dessa ideia eugênica lá na década de 20, na década de 30, com a ascensão do nazismo, e alguns traçam alguns paralelos entre essa relação do Thomas Mann se vendo como um sujeito mestiço, ou seja, como um sujeito que não tem um sangue puro alemão. Do mesmo modo, ele se vê na sua forma burguesa também como um sujeito mestiço. Mestiço, porque ele, de certa forma, ele se vê como um artista, ele tem anseios de artista, ele se dedica a sua vida a isso, ao seu trabalho, um trabalho extenuante que ele tinha durante décadas que ele vai fazer como artista, mas ao mesmo tempo ele se vê com os valores burgueses vindos da sua família e tinha muito orgulho desses valores. Ou seja, ele não é aquele sujeito que tem um sentimento de culpa por ter vindo da burguesia e renega aquilo ali para se tornar um artista. Ele busca sempre equilibrar isso, mas é uma tensão que parece muito constante assim na sua própria obra. Esse artista burguês que tenta equilibrar esses valores que a princípio seriam até um pouco contraditórios, mas que ele vai buscar formar uma espécie de síntese parece que tanto Tony Krieger quanto Aschenbach são bastante autobiográficos nesse aspecto de tentar se entender como um burguês artista ou como um artista burguês. Então, aos poucos a gente vê que o Tony Krieger, num processo em que busca o seu próprio autoconhecimento depois de viajar pelo mundo, tornar-se um escritor renomado, que nem a gente vê aqui na história, e os dois autores, nas duas novelas, é um escritor, o personagem principal, né? A gente vê que ele volta à sua cidade natal e ele retorna à mansão dos Krieger. E quando ele retorna à cidade, ele vê que o local onde ele havia nascido, havia se criado, olhando pela cidade, a impressão que lhe dá é que a cidade diminuiu de tamanho, que as coisas são mais mesquinhas, que tudo era muito mais medieval. Ou seja, depois de ver o grande mundo, depois de sair daquele mundo cultural bastante luterano, enraizado, conservador alemão, e viver o grande mundo dos círculos artísticos, culturais europeus, quando ele retorna para aquele mundo, ele já não se vê mais um sujeito que se encaixa nesse mundo, mas também há um certo desconforto em viver essa vida artística sem os seus valores que ele trouxe, né, na sua origem. Então é um sujeito que parece deslocado do mundo em qualquer um dos aspectos que ele tente transitar. E nessa volta, então, até a mansão em que ele vive, na sua infância e adolescência, ele percebe que a mansão virou uma biblioteca pública. E então decide continuar a sua viagem e fazer uma viagem à Dinamarca, onde ele vai, então, rever as suas duas grandes paixões da adolescência. Hans Hansen, que era esse amigo, e também Christine Knack, com o qual ele havia dançado algumas vezes. Então, e o episódio em que ele demonstra essa paixão por Christine é bastante emblemático, justamente para mostrar esses valores burgueses, de lembrar bastante de Christine nas aulas de dança e de etiqueta que eles tinham. Ou seja, o professor de dança era um sujeito bastante polido, que tinha ataques chiliques, assim, quando as pessoas não faziam as coisas conforme a etiqueta da época, bastante afrancesado nos seus trejeitos. E isso vai mostrar um pouco dessa criação
né, que é um tanto contraditória, ou seja, os ricos alemães, eles tinham uma visão bastante conservadora da vida. O pai não gostava que o Tônio Krieger ficasse lendo tanto, afinal de contas, e nem os professores dele gostavam que ele fosse um sujeito mais dado à literatura, mas sim que fosse um sujeito mais prático, tendo uma visão mais pragmática. Como diz o Weber, é a ética protestante e o espírito do capitalismo sendo apresentado aqui nesse modo de vida. E ao se tornar artista, ele quebra com isso, mas ao mesmo tempo era comum as famílias ricas passarem por esse processo de culturalização francesa e tudo mais. E depois, então, nesse retorno, indo até, na verdade, a Dinamarca, ele reconhece essas duas paixões da sua infância, da sua meninice, e acaba não conversando com eles, né? Apesar de ver ambos atravessando o salão, os dois juntos, né? Eles formam um casal, agora Hans e Christine, e ao observá-lo, né, ele faz aquelas questões: será que Hans Hansen leu Dom Carlos como ele havia prometido? E ela ficou rindo de mim quando nos passos ele acaba se o que ele ficou fazendo, na verdade, foi, e nesse caso eu acho que é um bom exemplo para se mostrar isso. Ele ficou ressentindo no pior termo, né? Porque ele ficou rememorando e sentindo de novo aquelas traumas, digamos assim, ou aqueles questionamentos que ele tinha na juventude, né? A gente vê, por exemplo, em alguns momentos da obra que Thomas Mann coloca grande parte da sua formação intelectual, quando, por exemplo, ele vai citar, dizendo sobre a Christine: provavelmente ririas 3 vezes, e eu sozinho, se tivesse criado mesmo que eu tivesse criado as 9 sinfonias, ou tivesse escrito o mundo como vontade e representação, ou feito o juízo final, você eternamente teria razão para rir. Ou seja, ele, que sempre foi um objeto de deboche dos outros, tanto dos amigos quanto das meninas na sua época, aqui se mostra como um sujeito que procurou durante toda a vida produzir algo que fosse relevante, que fosse artístico o suficiente, que fosse elevado, para mostrar a si mesmo e também mostrar a esse casal de desilusões que ele teve na infância e adolescência, o quanto que ele havia superado aquele sujeito tímido, aquele sujeito desprezível e risível que ele era na adolescência. E que na verdade não, né? Então, ele encerra, né, essa novela fazendo uma reflexão sobre o amor junto a Elisaveta, dizendo que o amor, então, é bom e fecundo. Nele existe anseio e inveja melancólica, e um pouquinho de desprezo e uma bem-aventurança toda casta. Eu acho que é um ótimo encerramento aqui que ele faz dessa primeira novela dele, então, em ordem cronológica, que temos aqui nesse volume, que por sinal é um volume bastante interessante, assim, que a Companhia das Letras fez ao reeditar a obra de Thomas Mann. Para encerrarmos então o Tônio Krieger. É a primeira vez que a gente está tratando de 2 livros em um só, né? 2 em 1. 2 em 1. Pague 2 e leve 1. Ao contrário, né? Pague 1 e leve 2. Pague 1 e leve 2. Pague 2 e leve 1 é uma merda também. Veja 1 e saiba de 2. Saiba de 2. Mas só para concluir, então, eu vou fazer um comentário aqui. Eu vou comentar um comentário do Carpo na História Concisa da Literatura Alemã. Que também vai estar lá no nosso nos links, né? Link da Amazon. Onde ele diz assim, quando ele está comentando, enfim, a obra do Verbete, Thomas Mann. É só em verbetes, né? Para quem não conhece, é só em verbetes. Então, não é uma história da literatura como é a história da literatura ocidental. É mais só como se fosse mais um dicionário da literatura alemã, assim. E no verbete que ele vai falar sobre Thomas Mann,
Ele vai dizer basicamente que a problemática do Thomas Mann, seja em diferentes obras e de diferentes maneiras, ele vai trazendo isso, seria a problemática existente entre a relação da arte do artista, que o Karpov vai chamar, né, de arte do artista e doença do artista. De acordo com ele, Karpov. Então ele vai mostrando aqui que isso vai se modificando em cada uma das obras. Então desde nas primeiras novelas até o final, com o Dr. Fausto e as confissões do impostor Félix Cruel, isso vai se modificando e vai aparecendo de outras formas. Mas então quando ele está comentando isso lá do começo da carreira do Thomas Mann, ele comenta sobre essa tensão e essa relação entre a arte do artista e a doença do artista, e diz que a expressão meio romântica, meio humorística dessa dialética é a novela Tônio Krieger, que não é a obra-prima absoluta de Thomas Mann, mas a chave para a compreensão de todas as outras, além de ser uma história deliciosa. O caso extremo daquele problema é o do artista doente no sentido da incapacidade de viver, porque dedicou a vida toda ao mistério perfeição artística. E é justamente o caso, e daí depois eu sigo a leitura, porque daí não tem porquê. E aí ele vai dizer que isso é mais bem desenvolvido, e aí é justamente o caso do personagem Gustav von Aschenbach, que é o personagem de Morte em Veneza. Então, aí a gente segue. Isso aí a gente vê, né, que os personagens, uma boa parte dos personagens importantes da bibliografia de Thomas Mann são artistas, né? Nós temos Tônio Krieger, Gustav von Aschenbach, Adrian Leverkühn em Dr. Fausto, o Hanno Buddenbrook lá nos Buddenbrooks. Então, vários deles, os artistas todos que estão no sanatório de A Montanha Mágica, e assim por diante. E sempre também com uma relação com a doença, né? E essa relação é sempre permanente, permeada pela doença, né? Seja com o sanatório dos tuberculosos lá, com a sífilis em Dr. Fausto. Então, sempre vai permanecer aqui com o cólera em Morte em Veneza, porque Thomas Mann identificava uma espécie de perda da força vital nessa passagem do mundo burguês para o mundo artístico. Que o artista, ele era um sujeito doente, um sujeito mestiço, um sujeito que tem uma relação mais intensa com a doença do que o burguês. Ou seja, acabava, e isso a gente percebe na passagem das gerações dos Buddenbrook, desde os primeiros, né, que são vistos ali de uma forma um tanto quanto heróica, são sujeitos admiráveis, até os últimos, até o Thomas e o Hanno Buddenbrook, eles já são vistos como sujeitos doentes, que estão mais relacionados ou que cultuam esse desejo de morrer, e a doença como esse processo dessa perda vital. E isso a gente vai vendo dessa passagem então do mundo burguês para o mundo artístico, também como uma passagem do mundo saudável para o mundo da doença, enfermo, né? E essa degeneração, não num sentido aqui, essa degeneração não está associada, atrelada a uma questão crítica dele, mas sim como ele próprio se sentia enquanto artista e vindo de uma família burguesa. Ou seja, é aquele anseio que o artista tem de viver, né? E isso a gente vai ver que o Aschenbach desenvolve bastante isso, aquela dualidade que o artista tem numa relação de amor e ódio com a sua própria obra e com a sua própria vida de artista. Ou seja, a vida de artista é uma vida miserável, é sempre tentar e sempre falhar e tentar de novo, e isso a gente já vai vendo desde o primeiro parágrafo.
porque Gustav von Aschenbach ele vai ser um sujeito que sai da sua zona de conforto, sai do seu apartamento, vivendo em Munique, justamente para pegar um ar. É um sujeito que já, desde o primeiro parágrafo, não está mais conseguindo dormir direito, já chegou numa fase da sua vida, aos 50 anos de idade, em que ele vê as suas forças já menores, né? Ou seja, já perdeu boa parte da sua força, do seu viço, e isso a gente vai ter uma retomada, um flashback lá no segundo capítulo, em que ele trata sobre a vida de quem foi Aschenbach, ou seja, o livro ele começa em media res, né? Ele começa já com ele como um artista consagrado, depois retoma um pouco sobre a sua biografia e depois ele segue na sua empreitada indo à Itália. E assim, né, Gustav Aschenbach, ou von Aschenbach, quer dizer que foi o título que ele recebeu quando ele fez 50 anos. Então, quer dizer, ele recebeu um título de nobreza, muito provavelmente, ao que tudo indica, por conta da sua obra. Quer dizer, foi a sua obra que o elevou socialmente, digamos assim, entre muitas aspas, socialmente. Mas essa obra que ele trouxe frutos. Sim. E Morte em Veneza... Basicamente dá para se dizer que a grande tentativa aqui que Thomas Mann tenta fazer é de repensar para si mesmo, para sua obra, uma nova forma de neoclassicismo, né? Com esse personagem. E aqui também essa obra ela é bastante autobiográfica. É importante lembrar que Morte em Veneza é escrito 9 anos, então depois de Tônio Krüger. Tônio Krüger é de 1903 e Morte em Veneza foi escrito em 1912. Ele começa a escrever, ele lança essa obra em 1912, mas ela é baseada em uma experiência também que Thomas Mann vivencia em 1911. Em 1911, Thomas Heinrich Mann e a sua esposa Katia partem para uma viagem à Itália. E nessa viagem, primeiramente, eles vão para a ilha de Brioni. E essa ilha, ele sente um certo desconforto, ele não gosta da situação, ele fica numa região onde as pessoas que estão hospedadas são pessoas que são desagradáveis, são austríacos que vivem uma vida muito mesquinha. Então, eles não gostam dali, então eles decidem partir para Veneza. E quando eles partem para Veneza, então eles se hospedam no mesmo hotel que fica o von Aschenbach, no Hotel de Ban, na região do Lido, em Veneza. Ou seja, para quem conhece um pouco sobre a geografia de Veneza, Veneza é composta por inúmeras ilhas que formam o núcleo histórico assim, da cidade. Mas existe uma estreita faixa de terra mesmo, mais na parte externa da Baía, do mar Adriático, que é a região do Lido, a região onde existem as praias. E ali, então, acaba residindo o personagem von Aschenbach. E também é onde Thomas Mann fica. Mas é importante lembrar que eu acho que uma das coisas que torna Morte em Veneza bastante importante é que ele consegue fazer também ele parte dessa questão autobiográfica dele ir para Veneza. Lá em Veneza, realmente, Thomas Mann ele encontrou uma família de poloneses e que tinha um menino que era extremamente belo, e ele observa esse menino e ele fica realmente encantado por ele. Essa que poderia parecer uma questão bastante trivial da vida, ou seja, tu estar no hotel e tu ver uma pessoa muito bela, isso acaba fazendo com que ele traga elementos da cultura alemã, da cultura greco-latina e consiga construir dentro desses personagens que ele se propõe a escrever elementos autobiográficos, elementos filosóficos, musicais, históricos, que vão compor um personagem então extremamente riquíssimo. Também é importante ver que o personagem não se chama Gustav von Aschenbach por acaso, porque enquanto Thomas Mann estava hospedado em Veneza, ele recebe a notícia da morte de Gustav Mahler. E
alguns meses antes, em setembro de 1911, Thomas Mann havia conhecido pessoalmente o Gustav Mahler numa das suas viagens que ele havia feito aos Estados Unidos. E Thomas Mann comenta ao grande fã que ele era de Mahler, que ao ver Mahler frente a frente, ele teve pela primeira vez na vida a noção de que ele estava vendo alguém realmente grandioso. E ele fica bastante abalado com essa morte de Mahler. A gente vê que a história do tema da morte com Veneza, dele ter recebido essa notícia da morte de Mahler em Veneza, também vai compor uma estreita relação que Veneza tem com a arte e com a música. Isso porque em Veneza, né, foi o local em que morreu Wagner, que era uma das bases culturais da cultura alemã do final do século XIX e do próprio Thomas Mann. Enquanto ele está em Veneza e motivado por todos esses acontecimentos, ele escreve um ensaio em que ele imagina que a sua própria obra e que a obra vindoura alemã deveria superar um pouco esse conceito wagneriano que havia, buscando a crítica e repensando a crítica que Nietzsche tinha feito lá no Nascimento da Tragédia com as questões do Dionisíaco e do Apolíneo, que aparece muito no Morte em Veneza, e que isso vai ser colocado. Então, a gente vai ver que existe eco nas relações filosóficas aqui de Nietzsche na obra. Essas reflexões elas estão associadas também à questão da morte de Wagner em Veneza em 1883. Ele tem um infarto fulminante na cidade, ele morre. E também um dos principais historiadores alemães do final do século XIX, o Johann Joachim Winckelmann, que foi um historiador da arte, um dos principais historiadores da cultura greco-latina, foi um sujeito que, numa das suas viagens à Itália, acaba morrendo na Itália, sendo assassinado, provavelmente, por um sujeito no qual ele manteve relações homossexuais. Também, um dos principais poetas que Thomas Mann leu durante a sua adolescência, o von Platen, foi um sujeito que tinha uma relação muito estreita com Veneza e escreveu sonetos venezianos e que eram muito admirados por Thomas Mann. Então a obra, também a obra então ela acaba sendo bastante relacionada tanto com as questões sexuais, que a gente vai falar, da sensualidade que a obra contém, quanto essas relações que a gente vai ver biográficas e dos próprios grandes nomes da cultura alemã e da cultura greco-romana que estão atrelados a Veneza e à própria autobiografia de Thomas Mann. Não, e é muito curioso porque a Itália sempre foi um polo de recepção, assim, de pessoas de outros países, especialmente dos países mais ao norte da Europa, porque pra fugir do frio, né? Quando tu quer fugir do frio, tu vai sempre pra um lugar mais quente, não tem um movimento pessoal indo da Itália pra lá, mas sim indo passar férias em Veneza, na Sicília, toda aquela região ali de baixo. E apesar de toda esse histórico que tu trouxe, isso é muito bacana porque fica uma contradição assim. Veneza não se associa muito à ideia de morte, né? Exato. Modernamente, pelo menos. Quando tu diz Veneza, tu pensa em gôndolas, em festa, em romance, em amor, mas tu não pensa em morte. Mas só que esse impulso entre o amor e a morte era um impulso bastante freudiano, que aqui já estava bastante em voga, né? Aquela pulsão por morte. Essa pulsão do amor e da morte vai se encontrar então bastante aqui na obra também. Também é importante ressaltar que o principal nome da cultura alemã do século XVIII e durante o final do século XVII, e que vai ser um modelo de intelectual de todo alemão, e que foi de Thomas Mann, que é Goethe. Goethe empreendeu durante uma boa parte da sua vida, largou tudo, não avisou aos amigos e viajou pela Itália durante boa parte, durante alguns anos. E uma dessas suas passagens foi pela cidade de Veneza.
Então, Goethe também, Goethe, Winckelmann, von Platen, Wagner, todos eles eram sujeitos que estavam, né, encantados por esse mundo mediterrâneo. E é importante lembrar que lá no Fausto mesmo, o Fausto ele é dividido em duas grandes partes. Essa primeira parte, uma parte mais sombria, com o mito mesmo de Fausto sendo recriado por Goethe, num mundo bastante alemão, e a segunda parte é num mundo majoritariamente mediterrâneo, italiano, greco-romano, onde ele retoma e Fausto vai fazendo essas viagens junto com Mefistófeles através do tempo, nesses mundos mais antigos e retomando a Grécia e Roma antiga. Né? Então são relações que dá para se fazer e que a gente encontra então ecos aqui numa história que a princípio parece uma história bastante trivial, mas se a gente for com detalhes aqui buscar dentro da biografia de Thomas Mann e dentro da própria cultura alemã, a gente vê a riqueza de detalhes que o Morte em Veneza acaba nos proporcionando. Acho que antes da gente seguir, não sei se tu quer fazer um resumão assim do... Nada acontece. Mas não acontece muita coisa. Não acontece muita coisa, então acho que justamente por isso dá pra se fazer nada acontece. Queres fazer? Acho que tu faz melhor do que eu. Se tu quiser eu faço, mas acho que tu faz mais... Tu tem um poder de síntese melhor. Esse personagem, então, Gustav von Aschenbach, que é um escritor, nessa sua sua aparição na novela, Aschenbach acaba se deparando com um sujeito um tanto quanto excêntrico e repulsivo na saída de um cemitério, na porta de um cemitério. Me parece aqui que isso daqui está muito relacionado também com essa visão da morte que ele vai ter desse sujeito. E isso evoca nele um desejo de viagem. Então ele tem imagens assim de tigres, aves, uma região bastante tropical e esse desejo de viagem, de fugir desse mundo do trabalho exaustivo do escritor dentro do seu gabinete, que é um desejo bastante faustiano, assim, fáustico, que ele vai tirar. Faustiano é brabo. Faustiano vem do Faustão. Corta isso aí. Oi? Corta porque eu vou falar. Não, dá pra cortar, mas Faustiano é foda. Faustiano, né? Faustiano. Então, esse desejo bastante fáustico e necessidade que o artista tem de se manter isolado, de se manter concentrado na sua obra e depois de um tempo pensa em curtir as delícias da vida, viver o amor e conhecer um mundo muito mais amplo do que aquele do seu gabinete. Isso aqui vai se mostrar já nessas primeiras páginas com a história de Aschenbach. Então ele... uma observação, como diria Chaves. Mas uma coisa que é bastante interessante é que, não sei se tu concorda com a impressão que eu tive lendo, mas quando ele encontra esse sujeito já na saída do cemitério e o narrador vai descrever como é que é esse sujeito, ele diz assim, ó: aquele vulto acabara de sair do interior da capela pelo portão de bronze, ou ali subira, chegando despercebidamente de fora. Aschenbach, sem se aprofundar muito nessa dúvida, inclinou-se para a primeira alternativa. De estatura mediana, macilento, imberbe, o homem tinha o nariz singularmente achatado. Pertencia ao tipo ruivo com a tez leitosa e sadenta que lhe é peculiar. Evidentemente não era bávaro, e o chapéu de palha, de abas largas e retas que lhe cobria a cabeça, dava-lhe a aparência exótica de quem vinha de longe. É bem verdade que trazia nas costas a mochila típica daquela região. O vestuário cinturado, pardacento que o homem trajava era de fazenda grossa e felpuda. Por cima do braço esquerdo, que ele fincava no quadril, pendia uma capa impermeável de cor cinza. Na mão direita tinha uma bengala com ponta de ferro. Quer dizer, toda a construção do personagem é uma construção um pouco como se ele encontrasse algum prenúncio de morte, né? Tudo é muito estranho. Tipo, o cara tem o nariz achatado, ele tem uma capa cinza, ele é meio sombrio, assim. Ele carrega na mão uma bengala que na ponta tem um ferro, como se fosse um... Como é que é o nome daquilo? Uma foice. Uma foice, exato. E aí depois o Aschenbach diz que ele olha pra ele e que aquele cara olha de volta, né?
Como e que se ele ele tivesse não desvia o olhar, ele mantém como um se olhar. Fosse E quem desvia o olhar é o próprio Aschenbach. Ele acaba não aguentando esse... ele se sente intimidado, né? Se sente intimidado, então ele desvia o olhar e daí ele começa a ter essa imagem de como é que seria essa fuga desse mundo que ele vive e pensa, bom, talvez seja bom realmente fazer uma viagem, ir para algum lugar. E depois nesse segundo, assim se encerra. E depois, quando ele está num ponto de ônibus, quando ele vai pegar esse ônibus, ele já não vê mais o sujeito. Ou seja, o sujeito aparece com traços um tanto quanto sobrenaturais. Um sujeito que tem ele vê o sujeito e de repente o sujeito não está mais lá. Como se fosse um teste de anúncio, né? Como se ele tivesse que aquilo ali ele tivesse passado por aquilo, alguma coisa. E depois, nesse segundo capítulo, ele já começa contando um pouco sobre a sua história, da importância que Aschenbach é para a cultura alemã, como um grande escritor que já havia consagrado o seu nome dentro do nome dos grandes, ou seja, do cânone alemão, ou seja, era um sujeito que havia escrito um romance que tinha... aqui é interessante ver que ele está bastante inserido à cultura alemã. Ele é um sujeito que escreveu sobre a vida de Frederico o Grande da Prússia, é um sujeito que escreveu um romance mais com um caráter mais oriental, uma história chamada Maia, e isso aqui também está bastante relacionado com esse orientalismo, que era algo que fascinava tanto Thomas Mann quanto Hermann Hesse, e o próprio Goethe com o Divã Ocidente Oriental. E também um sujeito que era um esteta, né? Ele escreveu um tratado chamado O Espírito e a Arte. Eu acho que isso é bastante importante, né? Ou seja, um sujeito que já estava sendo colocado em pé de igualdade com Schiller, né? Mas começa a se falar um pouco sobre essa vida de Aschenbach, que era um sujeito que tinha vindo da Silésia. Os pais dele, a família, era de militares, juízes, funcionários públicos, homens que viviam uma vida austera. Ou seja, aqui a gente constrói uma forma nessa família, principalmente aqui me parece que a obra ela tem uma dualidade entre o espírito masculino e feminino, e que aqui a gente vai vendo essa relação da ordem e da construção da vida regrada como um espírito majoritariamente masculino, e depois a vida do caos, da arte, da criatividade como um aspecto feminino, e que no momento em que ele perde essa ordem ao contemplar um outro menino com um aspecto de efebo, ele perde esse poder da ordem masculina e acaba detonando a sua própria vida e criação na sua obra, contemplando apenas os elementos femininos da arte sem a ordem. Então acaba desmoronando, parece que toda essa vida que eu acho do próprio... que além da visão que tu comentaste antes, quer dizer, de Apolo e Dionísio, que vem do Nietzsche, do Nascimento da Tragédia, eu também acho que outra característica, assim, nietzschiana, digamos, que é bastante presente, é justamente isso que tu comentou, quer dizer, aquele conceito do Nietzsche de que a ordem, que não existe, na verdade, né, que a ordem é só uma superfície que cristaliza, mas que dentro de tudo há o caos, e impera o caos. Então, quer dizer, justamente ele se perde na ordem e aflora o caos. Aflora o caos dentro da sua vida, né? Então, Aschenbach já é mostrado na página 18 dessa edição, que é um sujeito já adoentado desde criança, ou seja, ele teve uma vida, ele viveu e foi criado culturalmente junto com um professor particular que dava aula a ele. Era um sujeito que, por causa da doença, se tornou bastante solitário. E aos poucos, né, ele herdou bastante essa questão da disciplina da relação paterna. Então, depois a gente vai perceber que nos anos anteriores, até chegarmos aqui
ao desenvolvimento da história em si. Ele havia sido casado, mas havia perdido a esposa, e que tinha uma filha com a qual ele não mantinha um contato, né? E que não havia deixado, então, nenhum filho homem, nenhum continuador do seu nome Aschenbach. Depois, nesse terceiro capítulo, começa justamente com esse aspecto biográfico que teve Thomas Mann ao ir à ilha de Brioni. Aschenbach acaba parando em Trieste, e de Trieste ele vai até uma ilha. Nessa ilha, então, chegando, ele percebe que a vida ali não está nada agradável. O local, pela própria atmosfera, é um local que ele não se agrada. Então ele tem a ideia de partir para Veneza, que era um lugar que ele já havia ido anteriormente, mas que também não se sentiu muito bem naquele ambiente um pouco sufocador e extremamente úmido que é Veneza. E nessa partida, então, de navio que ele vai a Veneza, ele observa, e acho que é bastante sintomático isso, ele percebe um grupo de jovens, e junto a esses jovens está um sujeito que é muito mais velho do que esses jovens, mas que se veste como um jovem. Então é um sujeito que ele percebe com um horror estético aquele sujeito tentando se passar por um jovem, e de um modo um tanto quanto patético. E no desembarque esse sujeito, enquanto que os outros, mais resistentes à bebida, muito pela sua juventude, estão bem, esse sujeito já está completamente embriagado, fala algumas coisas sem sentido para ele, e ele acha caindo pelas tabelas, e ele acha aquilo horrível, aquele sujeito, naquele aspecto, uma dole velho, né, todo decrépito. Então a gente vai ver essa associação que ele começa a fazer entre a decadência física e espiritual e estética, e que, ironicamente, ao final da novela, ele acaba se tornando novamente essa pessoa, quando ele tenta, então, se maquiar, vira, então, exatamente esse sujeito que ele imaginava ser um sujeito desprezível pela sua... por não se perceber como um sujeito que já se encontrava ao fim da vida. Então, Aschenbach, ele começa... tem uma passagem que é um tanto tensa, quando, ao ir até o Lido, ele é carregado por um gondoleiro que faz apenas a sua vontade, ou seja, que não faz a própria vontade dele, que era de ir com um vaporeto, e parece que essa relação do gondoleiro é um pouco associada aqui, ou seja, é a entrada de Aschenbach ao mundo dos mortos com a imagem de Caronte, levando, ou seja, querendo ou não, ele vai atravessar o Rio da Morte, e aqui ele vai para esse mundo sombrio, que é o mundo de Veneza, que agora se desdobra à vista de Aschenbach. E o gondoleiro é muito, muito monossilábico, né? E duas coisas, assim, para se destacar disso é que o próprio Aschenbach diz, né? Realmente você pensa, não diz, né? Mas pensa o seguinte: realmente você rema bem, mesmo que estiver de olho na minha carteira e me mandar à casa de Hades com uma pancada traiçoeira na cabeça, terei feito uma boa viagem. Quer dizer, ele mesmo faz esse prenúncio. E aí depois, quando eles desembarcam lá e o Aschenbach sai e vai resolver lá o esquema lá com os guardiões municipais e volta, o cara não tá mais lá, né? Exatamente. E acontece, então, a mesma coisa que aconteceu com o personagem na saída do cemitério. Ou seja, é um sujeito que aparece e simplesmente, uma hora para outra, ele some. E o sujeito um outro sujeito que tava ali junto, o Aschenbach fica meio perplexo, assim, o que houve? E daí o cara diz pra ele, né? Não, esse sujeito que veio, ele o gondoleiro, ele não tem autorização, tem uma licença e tal, então ele não pode fazer isso. Então ele viu ali os guardinhas, ficou com medo e foi embora. Só que daí esse velho que diz isso pro Aschenbach, ele diz: o senhor viajou de graça. Quer dizer... Ou seja, ele não ele não entregou o óbulo, né? Que é justamente o pagamento que deve ser feito ao próprio Caronte. Caronte. Então,
a gente começa a perceber essas relações e, então, ao se hospedar, ao iniciar a sua estada no hotel, ele percebe uma família de poloneses e ali ele vê esse menino extremamente belo, chamado, que ele, a princípio, ele ouve Tadzio, então, um pouco pelo seu conhecimento parco de alemão, ele imagina que talvez seja a forma de alemão, de polonês, a forma polonesa de Tadeu. Então ele começa a observar frequentemente, cada vez mais insistentemente, a vida e a beleza desse garoto. Aqui é importante, eu acho que destacar a importância que tem a relação da efebolatria, ou seja, esse culto que os gregos eles tinham, a relação com os efebos e de como a relação se dava entre os mais velhos e os mais jovens. Claro, a questão da homossexualidade, que era um tema que Thomas Mann trazia na sua própria biografia, ou seja, ele era um sujeito que a princípio foi casado durante várias décadas com Kátia, teve 6 filhos com ela, mas que ele próprio notava nos seus próprios impulsos uma tendência à homossexualidade que nunca se confirmou. Ou seja, Thomas Mann nunca teve relações homossexuais, mas ele percebeu em alguns momentos da sua vida que ele observava de modo bastante amoroso certos homens aos quais ele se atraía. Então, a gente começa a perceber esse elemento aqui, mas o que se pode destacar é que nessa questão da efebolatria, ou seja, dessa relação entre o mais velho e o mais novo, se dá muito também agora aqui ele consegue perceber que essa própria experiência que ele teve em Veneza de observar um menino polonês extremamente belo, ele vai potencializar essa experiência para uma relação, uma comunicação com o neoclassicismo aqui que ele se propõe, ou seja, de trazer temas clássicos, como era o tema da iniciação pedagógica que era feita a partir da pederastia grega, para esse elemento aqui do seu próprio romance. Ou seja, lá na pederastia grega, o desejo erótico ele não se baseava no sexo em si, mas sim na atração da beleza que era feita e que se mostra bastante presente lá no Banquete e também no Fedro, que são 2 obras que tratam basicamente do tema da beleza, mas também do tema do que é o amor em si. Então, independente do sexo, seja masculino ou feminino, a beleza era algo que mais importava para essa cultura grega nesse processo de introdução do homem do mundo adolescente para o mundo dos adultos. Ou seja, o grego ele não... a princípio ele não se sentia atraído por outro homem, mas não existe uma reciprocidade entre os 2 elementos, porque o pederasta e o efebo eles viviam em mundos completamente diferentes, né? O homem grego ele era chamado então de Erastes, enquanto que o jovem era o Erômenos, né? Então o homem ele era provido do eros, atraído pela beleza, pela juventude desse jovem, mas esse jovem em relação ao mais velho ele mantinha as relações de filia, ou seja, dessa amizade. Ou seja, ele não respondia ao efebo, ele nunca respondia ao cortejo do mais velho. Isso se percebe bastante com Tadzio. Ele nunca, apesar de ser cortejado durante boa parte da novela, ele nunca devolve esse cortejo. É um sujeito que tem um afastamento. E ele sempre vai ter o efebo na Grécia, ele sempre estava... a ele apenas cabia os sentimentos de gratidão e de admiração a esse sujeito mais velho que o colocava, o inseria no mundo adulto.
né? Então existia uma assimetria erótica e emocional entre o mais velho e o mais novo, que a gente percebe também aqui na obra. E que, claro, a gente sabe, a partir da questão da sexualidade dos gregos, que o sexo entre eles não era um sexo que se desenvolvia na forma anal ou oral. Os gregos, então, na relação entre Efebo e o homem, que já estava formado, assim, eles mantinham o sexo na forma intercrurial, ou seja, era feito sem penetração, nas coxas. E é aqui esse elogio ao mundo da pederastia, essa introdução educacional do mais velho com os mais jovens, é algo que é colocado como louvável lá no banquete e dito como necessário, e Sócrates é alguém que questiona, ele diz, não, mas espera aí, então, se o importante, se a beleza maior é a beleza que é dada pela alma, por que é necessário o uso do corpo para se alcançar esse processo de beleza? Então, ao colocar isso, né, ou seja, se a vida ela é centrada, a maior beleza ela é centrada no sublime, ele é centrado na alma, qual é a conexão, por que deve se obter o desejo a partir do corpo? E aqui a gente percebe que essa admiração que o Aschenbach mantém pelo Tádzio vai em algum momento desenvolver nessa questão. No início da história a gente percebe que é uma admiração pela beleza, mas aos poucos a gente percebe que começa a existir uma tensão sexual nos próprios dilemas que Aschenbach se coloca ao observar esse garoto e a sua beleza em si. Ou seja, ele traz novamente à baila essas questões clássicas que foram colocadas tanto no banquete quanto no Fedro sobre a relação do amor e do desenvolvimento do amor na vida do homem. E é curioso porque desde o primeiro momento, e aqui de novo entra a ideia da morte, desde o primeiro momento em que o Aschenbach vê o Tádzio, ele diz, né, o rapaz é por demais delicado, é mesmo doentio, provavelmente não viverá muito tempo. Ele observa os dentes dele, vê que os dentes eles são um pouco amarelados, então que o sujeito, então ele vê que o menino ele é frágil do mesmo modo como ele também era, né, quando era criança, que foi um sujeito que foi criado dentro de uma redoma, foi criado sempre com cuidados por todos, e a gente vê que esse cuidado é sempre dado ao Tádzio da mesma forma. Tanto que em um momento da história, logo após, ele está tomando café da manhã, observando a família e vê que Tádzio ainda não está junto com a família. E ele chega mais tarde para tomar o café. Então, Aschenbach sorri e diz, vejam só esse pequeno feácio. Parece que você gosta do privilégio de dormir à vontade ao contrário de suas irmãs. E aqui retomando, né, essa... É engraçado porque ele é chamado de Feácio, que eram marinheiros da Grécia Antiga, e ele se veste de marinheirinho, né? Durante essa observação. E outra coisa que eu achei muito mais adiante, o Aschenbach vai retomar isso, né? E ele diz... O Aschenbach, observando o Tádzio, diz de novo mais adiante. Ele é enfermiço, provavelmente não ficará velho. Pensou mais uma vez, quer dizer, ele sempre está retomando essa ideia de que a morte está habitando ali aquele corpo rondeando. E que a velhice é algo que acaba destruindo a beleza, ou seja, que a beleza, na verdade, ela está dentro do vício da juventude. E que aos poucos a gente vai perdendo isso, né? Se pensa, bom, mas quais as relações que a gente poderia... Será que realmente existem essas relações de Aschenbach com o próprio... com essas reflexões filosóficas e com os diálogos socráticos? Isso se mostra bastante presente na página 41, quando ele observa o Tádzio e ele diz... ora, ó Critóbulo, pensou sorrindo.
Aconselho-te viajares durante 1 ano, pois necessitarás pelo menos desse tempo para sarar. E aqui ele vai estar esse personagem Critóbulo, que é um companheiro de reflexões de Sócrates, que vai aparecer dentro do Econômico lá de Xenofonte, né, quando ele vai falar um pouco sobre o filósofo grego. Então, existem inúmeras reflexões que até não nos cabe aqui fazer, porque não há espaço. É um livro que evoca tanta coisa em tão pouco espaço, ou seja, é uma narrativa tão densa que seria até difícil a gente fazer uma compilação de tudo aqui que ele pode ser trabalhado. Mas Aschenbach, então, percebe que... chocado com a sua própria postura de cortejo a esse garoto, ele resolve então sair de Veneza e partir embora. Então, nessa partida, ele acaba tendo uma situação, ele perde as malas são despachadas para a cidade de Como, na Itália. Isso foi uma coisa que também aconteceu na viagem do Thomas Mann em Veneza, só que quem perdeu as malas não foi ele, foi o irmão dele, acabaram despachando a mala para um outro lugar. Ele acaba colocando essa questão autobiográfica. Então, Aschenbach se vê feliz novamente de ter esse infortúnio de não poder viajar porque está sem suas malas e ter que voltar novamente. Ou seja, aquele, que pena que deu tudo errado. Mas ele tem, então, um sorriso esboçado no rosto. E é muito bonita a imagem quando ele está partindo de Veneza e ele imagina, assim, copiosamente, ele se percebe triste ao ver toda a beleza da cidade de Veneza. Ele percebe, é a segunda vez que eu vim aqui e o clima é tão desagradável que eu tenho que deixá-lo. Né? Ou seja, o siroco, o vento, bate e vai trazendo esse mal-estar à cidade. E ele percebe, já estou avançado na minha idade, não vou conseguir, já 2 vezes não consegui vir a Veneza, desfrutar da beleza da cidade, e dessa vez não vou poder desfrutar novamente. E depois ele percebe que na verdade ele não estava triste por causa da cidade, sim, estava triste por causa do menino, por causa do garoto. Depois, no capítulo 6, a gente percebe, né, já logo no início, uma alegoria da alma que é feita com a questão do Deus desnudo, das fogosas faces e do sopro do vento, que me lembra bastante a alegoria que é feita com a alma lá no Fedro, quando Sócrates vai dizer que é como se fosse um carro utilizado em que cavalos díspares estão levando, né? Sim, e aí que eles têm que estar sempre emparelhados, porque a partir do momento que um passa para frente do outro, descarrilha e aí exato. E percebe-se que é exatamente isso que começa a acontecer, ou seja, está se descarrilhando a própria vida de Aschenbach aqui ao observar esse garoto, né? Isso que foi só uma olhadinha. Isso que foi só uma olhada. Imagina se for nada demais. Então, e também outro momento em que ele faz essa conexão com o mundo antigo, é na página 54, quando ele diz: tais eram as meditações do homem entusiasmado, eis o que ele era capaz de sentir. E daí ele diz aqui: surgia diante dele o velho Plátano perto dos muros de Atenas. Havia lá aquele sítio sacro coberto de sombras. Ele está escrevendo e refletindo aqui sobre Sócrates, e daí ele vai colocar essa imagem do plátano, né? E exatamente essa árvore é uma espécie de plátano que dava, que crescia na Grécia, que é sob essa árvore que Sócrates e Fedro acabam repousando debaixo, nas sombras dessa árvore, que eles acabam repousando para poder fazer as questões sobre a alma, sobre a beleza, no diálogo de Fedro. E que era uma árvore que estava associada à castidade masculina, né? Então ele vai fazer essas reflexões e colocando essa beleza de Fedro como uma projeção a essa própria imagem que Tádzio inspira nele. Então ele se vê como uma espécie de Sócrates e vendo o Tádzio como uma espécie de Fedro, né,
nessa obra. E depois, a partir do canto quinto, a gente começa a partir do que a gente vê o número romano, a gente acaba evocando os elementos mais clássicos. A partir do capítulo 5º, a gente vê que Aschenbach começa a ficar um pouco desconfiado de que algo não está certo naquela cidade. Todos conversam de uma forma tergiversam nas questões sanitárias e que sim, algo está acontecendo, que as pessoas realmente está tendo um mal. Existe um mal aqui que permeia a cidade, e ele vai ver que esse mal, na verdade, é a doença que está rondando. Ou seja, nenhum lugar é tão propício para existir doenças como Veneza, né? Ou seja, um lugar em que a água, como condutora dessa doença, e principalmente na água parada, vai se mostrar algo bastante propício a contaminação. Então, aqui começam a se perceber certas tensões e ao longo da narrativa, Aschenbach começa a ficar cada vez mais tenso, não pela sua própria existência, mas pela residência dos poloneses em Veneza, e começa a imaginar que talvez seja melhor eles partirem. Mas ele é incapaz de chegar até eles, ou seja, existe esse distanciamento platônico que Aschenbach tem junto à família. Ele só consegue observar a beleza do garoto e da sua família, mas partir para eles e desejar a eles o bem de fugir do surto aqui também seria uma forma de perda desse garoto que ele nunca mais reveria. E então essa tensão ela começa a se apresentar até o momento em que a gente percebe progressivamente que Aschenbach cada vez mais se torna obsessivo a ele, e ele começa a perseguir o garoto pelas ruas. Está perdidamente apaixonado. E perseguindo ele pelas ruas até os próprios... As cuidadoras, exato. Ou seja, é aquele negócio de... É a única coisa mais aventuresca que tem no livro, é isso. É isso, né? Até que, então, ele faz algumas reflexões sobre o quanto que isso é certo, e se observa que os próprios integrantes da família começam a perceber que existe sempre uma pessoa que está observando tal, e nunca deixam estar um pouco afastados, sempre pedem para que ele se mantenha junto com o grupo ali, porque tem uma pessoa que realmente está observando demais ali a família, né? Janela indiscreta. Extremamente indiscreto, já começa a se mostrar. Até que o Aschenbach, percebendo a sua velhice chegando, como o seu rosto, todo o vício da juventude acabou se esvaindo ao longo dos anos, ele faz um movimento desesperado, que é o de ir até o salão de beleza do hotel, e lá ele é convencido pelo cabeleireiro a pintar novamente os cabelos, a voltar às suas cores naturais. Ele se percebe maravilhado, né, com todo o processo que o cabeleireiro fez ao tentar colocar novamente suas cores. Restauração. Simplesmente fez um processo de restauração assim, daquela velhice junto a esse personagem. E isso daqui também é uma coisa que evoca a outra história, porque lá nos anos de peregrinação de Wilhelm Meister, tem um momento da história que existe um personagem cinquentão que, para cativar a sobrinha, que é muito mais nova, ele acaba também se maquiando excessivamente para tentar disfarçar essa velhice e conquistar a mais nova. E outra relação que a gente faz, que dá para se fazer muito forte aqui nessa relação de Aschenbach com Tadzio, é a relação que tem lá nas afinidades eletivas do Goethe, que é o personagem Eduard. Ele forma casal junto com Charlotte,
e a vida conjugal deles acaba se tornando... entra em crise quando uma moça, Otile, acaba... ela e o capitão, que são os outros dois personagens, acabam se inserindo nessa vida do casal e Eduardo acaba se tornando extremamente apaixonado por essa garota. E essa relação de distanciamento do mais velho em cortejo ao mais novo ocorreu também na própria vida do Goethe, né? Em 1923, Goethe já estava com 72 anos 900 de idade. não. 1823, Goethe estava com 72 anos de idade, ou seja, tinha entrado na terceira idade. Ele pede... pra época, então, ele já estava na quarta idade. Sim, porque ele morre 10 anos depois, ele morre aos 82 anos de idade, se não me engano. Aos 72, ele pede em casamento uma escritora, a escritora Ulrike von Levetzow, que tinha 19 anos de idade, ou seja, eles tinham mais de 50 anos de diferença, e observando aquela garota, foi a última paixão da vida de Goethe, esse velho safado, lamentável. Esse velho lamentável acaba cortejando uma jovem, né? E busca desesperadamente esse vício da juventude enquanto está nas portas da terceira idade, da morte, né? Então são elementos que vão se perceber aqui nessa... e que também fazem eco aqui na própria história de Aschenbach com esse cortejo do garoto. É que funciona como uma espécie de último refúgio, né? Tipo, Exato. O cara vê a sua vida indo embora, então ele pega o rapaz mais novo, ou a moça mais nova, porque aquilo ali é como se lhe desse um gás, né? E ao fim e ao cabo da história, a gente percebe que nessas suas andanças, ele acaba comendo alguns frutos que estão passados, né? E acaba contraindo cólera, e no dia da despedida da família polonesa, o Aschenbach na praia observa Tadzio no seu último passeio em Veneza, e lá ele vê o garoto sendo humilhado por um outro mais forte, né, e confirmando essa ideia da fragilidade que o garoto tinha física, e observando aquilo aterrorizado, ele acaba desfalecendo na beira da praia, e ao fim do dia todo o mundo recebe com reverência e comoção a notícia da morte desse grande escritor que havia sido Gustav von Aschenbach. Acho que muita coisa ficou de fora, mas é um livro que evoca muitos temas para reflexões futuras. Eu acho que é bem presente esse conflito entre Apolíneo e o Dionisíaco do Nietzsche, né? Essa visão da arte versus a vida desse conflito, dessa articulação que existe entre os dois. Ao mesmo tempo, é muito curioso como o cara era um grande escritor, né? Então ele escrevia coisas maravilhosas, e apesar de conseguir fazer essa abstração e reconhecer um valor tremendo naquele que ele fazia, ele acaba ficando completamente prostrado diante da beleza física daquele sujeito que ele vê. E isso é muito curioso, né? Porque, e aí refletindo depois sobre isso, a arte, por melhor que seja, ela sempre vai ser artificial, né? Ela nunca vai substituir a coisa em si. Quer dizer, a descrição mais maravilhosa de uma paisagem, por mais que ela te encante, te emocione, não é a mesma coisa do que tu estar presente naquele lugar e vê-lo. Então, por mais que ele consiga abstrair e descrever coisas lindas, não a beleza real daquele garoto o arrebata de tal forma como... Ou seja, a arte ela é apenas uma imitação da beleza da própria vida, né? Nunca ela é alcançável a própria beleza, que pode estar numa paisagem, que pode estar em um animal, ou pode estar na figura de uma outra pessoa. E ao mesmo tempo essa contradição existente, que por mais que o próprio Platão vai dizer isso, né? A beleza que tu vai, digamos assim, subindo degraus nos critérios da beleza, né? Que tu consegue abstrair cada vez mais. Então, da beleza física, tu vai pra uma beleza mais abstrata, um pouco maior, da estética, assim, tu vai até chegar que daí tu vai
que é o mesmo conceito do amor, né? Tu ama aquela coisa e depois tu vai subindo até que no fim tu ama coisas abstratas e longínquas, etc. E isso é lindo na teoria, né? E o próprio artista provavelmente tem essa visão, mas acontece que isso também é um pouco contraposto a essa visão, que é tu pode acreditar nisso, mas quando tu tem diante da vida real, digamos, na prática a teoria é outra. É difícil ter abstração quando tu se vê apaixonado, né? Exato. Transforma-se um amador na coisa má. Exatamente. E aí, o Karpov vai dizer daqui que artisticamente ele considera A Morte em Veneza a obra mais bem acabada do Thomas Mann, esteticamente uma obra perfeita. E o Vargas Llosa vai dizer lá na Verdade das Mentiras que ele considera A Morte em Veneza, junto com A Metamorfose e A Morte de Ivan Illich, as 3 novelas perfeitas que foram escritas em toda a história da literatura. Então não é pouca coisa. Vindo dessas duas pessoas. Então, hoje encerramos esse nosso episódio sobre A Morte em Veneza e Tônio Krieger, de Thomas Mann. A edição é muito bonita da Companhia das Letras, muito bonita mesmo. Essa edição, então, ela faz parte desse processo da companhia de reeditar as obras do Thomas Mann. Antes, as obras elas eram editadas pela Nova Fronteira, durante muito tempo e eles, ao longo desses últimos anos, estão editando, já editaram, acho que uns 6, 7 obras do Thomas Mann. Recentemente lançaram os contos, né? Que estavam compilados lá no Os Famintos e outras histórias, e que agora está nos contos, e eles, pelo que eu ouvi, eles pretendem, ao final dessa reedição de Thomas Mann, encerrar com chave de ouro com a maior obra em extensão de Thomas Mann, que é a tetralogia José e seus Irmãos. Mas fica então, lembrando que esse livro e mais os outros que nós citamos aqui estão lá disponíveis no nosso link. Não deixem de acessar também o nosso site. Lá tem a seção Apoia-se, onde você pode entrar em contato com a gente e debater mais sobre Morte em Veneza ou algum dos outros livros que nós tratamos anteriormente nos outros vídeos e áudios. Ou que não tratamos em nenhum dos vídeos e áudios, mas a gente também trata sobre muita coisa que a gente leu, mas ainda não teve possibilidade de fazer o programa. E também nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também nas plataformas de streaming e no YouTube, onde estamos com os nossos vídeos. Até o nosso próximo programa, que vai ser sobre o filme agora, Morte em Veneza, do Luchino Visconti, onde vamos analisar agora a visão que Luchino Visconti tem sobre essa obra de Thomas Mann. Muito obrigado e até a próxima. Até lá.